Fala, meu astro. Hoje vamos falar no episódio como tá cada vez mais emocionante a novela Bananil e como tivemos mais um capítulo que vai influenciar diretamente a economia brasileira, não agora, mas lá na frente. Entenda por quê. Os aliados vão brigar e essa decisão que o Dino tomou agora é muito boa para nós. Por quê? Porque a Faria Lima vai entrar em pânico. Eu vou lhe explicar nesse episódio por que essa decisão vai botar o STF de encontro ou ao encontro não só do Trump e do governo dos Estados Unidos e da aplicação da lei Magnitsky, mas ao encontro uma decisão que bate de frente com os interesses da Faria Lima e como isso pode prejudicar ela demais. E aí vamos apontar aqui, vamos mostrar para vocês as notícias. Despacho de Dino prepara terreno para a reação do STF à sanção dos Estados Unidos. Briguem, malditos! Briguem! Olha aqui, essa decisão do Dino não tinha nada a ver com o caso concreto da Lei Magnitsky. Ele usou um caso, uma decisão, né, proferida a título de esclarecimento numa ação que questiona decisões da Justiça do Reino Unido com impacto no Brasil. O despacho do ministro Flávio Dino sobre a ineficácia de leis estrangeiras confirma os piores cenários traçados nos últimos dias por lideranças do mercado financeiro. A decisão do ministro abre caminho na prática para a punição de instituições financeiras brasileiras ou de outros países com negócios no Brasil que venham acatar sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, ele quer salvar as contas do Moraes e acha que consegue fazer isso. E nós vamos mostrar aqui que não há como, não há esse caminho, não há caminho possível. Está entendendo? Que não vai levar à deflagração de uma ruína financeira da Faria Lima e do próprio Brasil em si. Como? Aí alguém fala aqui, é como se os empresários estivessem no meio de um tiroteio entre o Trump e o STF, sem armas para se defender. Diz um dirigente de uma grande empresa. A mensagem que o STF passa nesse caso é a todo o mercado norte-americano com ativos no Brasil. Se acatarem leis dos Estados Unidos, olha o absurdo de se acatarem leis dos Estados Unidos aqui no Brasil, sem autorização do Supremo, empresas e bancos serão punidos. Fala-se em pesadas multas e bloqueios de ativos. Ou seja, quem lembra do caso lá do X? Tá entendendo? Só que era uma lei, era determinada pelo STF. As empresas americanas são obrigadas, em primeira instância, a acatar as ordens americanas, as leis americanas. Por quê? Porque senão elas são obrigadas a se retirar, porque se for para escolher entre o mercado brasileiro e o mercado americano, elas vão embora. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Ou seja, o STF ameaça basicamente pegar ativos, porque as leis, as empresas americanas não vão acatar essas ordens, tá entendendo? Elas vão aplicar a lei Magnitsky. E aí o que acontece? O STF vai o quê? Tentar aplicar multas, né? E multas pesadas sobre as empresas americanas, que em último caso vão ter que sair do país. Só que não saem só as empresas americanas, saem todas as empresas americanas, sai todo investimento. O mercado brasileiro é 70% do mercado de investimento, 60%, 50% do mercado de investimentos brasileiro é de capital americano. Então o que acontece? A bancarrota. Se você não tem dinheiro, né? Acontece a bancarrota. É a China. A China representa quase 6% apenas desse mercado. Não pode salvar. Metade do dinheiro que está na bolsa é dos americanos. Isso é só um exemplo. Aí vamos aqui para essa outra matéria aqui. Vamos passar aqui. Aqui na próxima, o Café com Ferri fala sobre o Magnitsky. STF já tem planos para reagir à sanção dos Estados Unidos. Entre as medidas que podem ser analisadas estão o bloqueio de ativos de empresas americanas que acatem a lei Magnitsky. Olha o absurdo. Essa ação é relatada por o Cristiano Zanin, seria o caminho para reações a Magnitsky. Mas o Dino já tomou, já fez isso antes. Então, o jogo já virou.
o jornalista da Veja aqui nessa matéria que coloca o recado de Alexandre de Moraes a Trump e Bolsonaro. Ele provavelmente já sabendo dessa ação do Dino, tá entendendo? O que ele fez? Já deu uma entrevista para o Washington Post, tá entendendo? Dizendo que não vai recuar nem um centímetro. Entendo que não existe a menor possibilidade de recuar nem um milímetro. Faremos o que é certo. Receberemos a acusação, analisaremos as provas e quem tiver de ser condenado, será condenado. Quem tiver de ser absolvido, será absolvido, completou. O recado é muito claro e está dado. Ou seja, Moraes está dobrando a aposta. Só que agora, com a ajuda de Flávio Dino. Ou seja, Flávio Dino é o próximo, provavelmente o próximo punido pela sanção Magnitsky. Por quê? Porque a carta do governo americano foi clara a seus colaboradores e que eles estariam de olho. Estando de olho, eles estão vendo a força que Flávio Dino está dando. Para quê? Para tentar salvar as contas de Alexandre de Moraes. Então ele será provavelmente o próximo na lei Magnitsky. Mas não é só isso. Vamos ver aí no coluna Liberdade de Expressão do Pleno News, o advogado André Marcília, ele comenta aqui, Dino não suspendeu a lei Magnitsky. E é interessante, é verdade o que ele fala. Vamos analisar. O ministro decidiu que leis estrangeiras não podem ter efeito sobre atos de brasileiros praticados no território nacional. Mas você vai entender o ponto de vista dele. Ó, na DPF 1178, que não tem relação com o tema que é de 2024, Dino decidiu que leis estrangeiras não produzem efeitos sobre atos de brasileiros praticados em território nacional, salvo após homologação do STF. A decisão tem efeito para além das partes, ou seja, além dessa ação, ela é erga omnes, ou seja, ela se estende a todas as partes, a todos os brasileiros, né? E se projeta para casos similares que houverem. Ou seja, ela abre, o próprio Zanin pode usar essa ação, que é erga omnes, para dar o seu despacho em favor do Moraes. Entenderam? Ou seja, um jogo de cartas marcadas. A decisão é inconstitucional. Por quê? Porque ignora tratados e acordos internacionais que validam decisões estrangeiras. Dino também não cita nem suspende a lei Magnitsky, mas deixa um precedente aberto para que alguém peça essa extensão. Entenderam? Vai ser o Zanin, provavelmente. Aí o jornalista e advogado fala aqui mais, comentarista jurídico fala aqui mais embaixo. Vale lembrar que já havia uma ação com esse pedido com o Zanin, que talvez tenha ficado desconfortável e Dino usou essa DPF para assumir o seu lugar. Ou seja, ele puxou para si. Manda Magnitsky para mim. Porém, escapa a Dino que a Magnitsky não é simplesmente contra uma lei aplicada a Moraes. Não é uma lei aplicada no Brasil a Moraes. Ela é uma lei aplicada nos Estados Unidos e as suas empresas, e os efeitos dessa aplicação são sentidos por empresas brasileiras. Por quê? Porque as empresas americanas são obrigadas a seguir a lei americana. Tá entendendo? Por quê? Porque como elas estão sediadas lá, então elas são obrigadas a seguir aquela lei, em primeiro lugar, e não a outras leis. Basicamente, é isso que ele está dizendo. Mesmo que se declare que a Magnitsky inaplicável no Brasil é inaplicável no Brasil, a decisão não produzirá efeitos, pois o Supremo Tribunal Federal não tem poder sobre bancos e empresas dos americanos. A Corte pode impedir que essas empresas dos Estados Unidos cortem relações com empresas do Brasil. Não há como essa empresa, se ela receber um mandado de que ela tem que cortar relação com algum brasileiro ou até com o próprio Brasil, ela vai seguir essa lei. Está entendendo? Em último caso. Neste caso, as empresas e bancos brasileiros que cumprirem eventual decisão do STF podem perder conexão com os Estados Unidos e provavelmente quebrar. E não só elas. Por quê? Porque essas empresas americanas têm conexões com os bancos brasileiros também, coisa que a gente vai falar mais à frente, e fazê-los entender como isso é muito grave e como a Faria Lima deve estar em pânico hoje.
Aqui temos o Paulo Figueiredo mandando Flávio Dino, coraçãozinho. Por quê? Porque era tudo que eles queriam. Eles dobraram a aposta. Tá entendendo? Ou seja, tudo saindo como esperado, porque eles estão dobrando a aposta, só que as custas do povo brasileiro, nós somos reféns, né? Nas mãos do Supremo Tribunal Federal. Oi, Alan dos Santos aqui, ó. Alan dos Santos, alguém tirou uma foto, provavelmente do ministro, né? Vendo em que ele está mexendo aqui, acho que é um iPhone. As pessoas que souberem de um sancionado da Lei Magnitsky que esteja usando a Apple, WhatsApp, Meta, tem como denunciar isso ao OFAC do Departamento de Tesouro americano, né? O Treasury Department SEC, basicamente. Ele manda aqui um oi pro ministro. Vamos ao próximo aqui. O Paulo Figueiredo ainda coloca aqui, ufa, ainda bem, estamos contando com isso. Se o pseudo-juiz, ele fala com relação à matéria, que não existe possibilidade de recuar 1 milímetro, diz Alexandre de Moraes ao Washington Post. Ufa, ainda bem, estamos contando com isso. Se o pseudo-juiz recuar, agora vai esculhambar todo o nosso plano. É importante que continue dobrando a posse e que seus aliados continuem pagando o preço da sua irresponsabilidade. Ele mesmo já acabou. Só não se deu conta. E eu também concordo com isso. Porque quem sustenta o STF e todos esses arroubos autoritários do STF, que vão desde a censura a decidir fora do que diz a Carta Magna, que é a Constituição do Brasil, quem sustenta isso são seus aliados. Quem? O consórcio. A mídia, né? Os bancos, a Faria Lima, de modo geral, os políticos do Centrão. Só que quem manda neles todos é a Faria Lima. A Faria Lima é que organiza, olha, agora vocês vão mandar uma diretiva para a mídia, agora vocês vão fazer isso, agora vocês vão fazer aquilo. Só que a Faria Lima é quem dá as ordens. Até agora. Essa decisão do Dino simplesmente deve ter pegado eles todos de surpresa, porque eles têm medo, eles vão perder as conexões com os Estados Unidos. Eu vou mostrar para vocês como é grave o que está acontecendo. Se eles obedecerem às decisões do Flávio Dino ou do Zanin em relação a isso, o que acontece? Os bancos não vão poder operar em dólar. Isso é o de menos. Perde toda a conexão. Nós vamos mostrar já já. Magnitsky, ó, Paulo Capelli na coluna do Metrópolis fala, Magnitsky, Eduardo diz que bancos serão punidos se blindarem Moraes. Ao contrário da decisão de Flávio Dino, Eduardo diz que bancos que descumprirem a lei Magnitsky correm sério risco. Após a sanção estabelecida pelo governo dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes, Eduardo Bolsonaro pressiona os bancos brasileiros pelo cumprimento da exigência da lei Magnitsky. O deputado afirmou que nenhum banco ficaria isento da punição. A lei Magnitsky, acredite, é uma lei. Assim como jamais viu um assassino se livrar de cumprir uma pena de prisão, dizendo, eu não conhecia a lei do homicídio. O desconhecimento da Magnitsky não isentará nenhum banco de ser punido. E os bancos sabem disso. Estão se fingindo de desentendidos para não chocarem os ministros. É a pena de morte financeira. E o Eduardo foi claro. Semana passada ele estava onde? No Departamento de Tesouro. Na quarta-feira que o ministro Tachad ia se reunir com o Haddad, ia se reunir com o Scott Bessent, ele cancelou a reunião com o Haddad. Tá entendendo? Olha o desrespeito que foi. Cancelou para se reunir com quem? Com o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, que tem muito mais moral com o governo americano do que qualquer membro do governo brasileiro corrupto, né? Apoiador de ditaduras. Os Estados Unidos não querem esse tipo de gente por lá. Tá entendendo? Então, o que acontece? Ele foi falar com o Scott Bessent justamente para saber. E aí, o que está sendo feito, quais as punições, vai ter aviso, não vai? Com certeza para isso. Os bancos, se eu fosse dono de banco, Itaú, que apoiou esse governo, Itaú, Bradesco, né? E todos, o BTG Pactual, tá entendendo? Que em última análise, que é o maior apoiador do governo,
eu ficaria com minhas barbas de molho, porque vão receber punições, e punições pesadíssimas. Tá entendendo? Se quiserem continuar negociando no mercado internacional. E aí o pessoal fala só dólares. Não, não é só dólares, é tudo. E vamos mostrar aqui. Olha aqui, ó. Eu trago aqui, por exemplo, o exemplo de um banco, o maior banco da França. Esse aqui é o maior banco da França. Recebeu uma punição de 8,9 bilhões de dólares por descumprir a lei Magnitsky. Olha aqui, no próprio Paulo Capelli, uma matéria de 3 de 8 de 2025. O banco, o maior banco da França, o BNP Paribas, teve de pagar uma multa de 8,9 milhões de dólares em 2014, acusado pelos Estados Unidos por descumprir medidas impostas pela lei Magnitsky. Isso é só um exemplo. Olha aqui, aí ele fala que a punição do banco francês foi estabelecida por violações cometidas contra o embargo dos Estados Unidos, da Cuba, Irã e Sudão, países incluídos em listas de sanções internacionais. As transações consideradas ilegais ocorreram entre 2004 e 2012, totalizando 30 bilhões de dólares. Será que valeu a pena para o banco? Com certeza não. Tá entendendo? Com certeza não deve ter valido. Deve ter ganhado 4, 5 bilhões nisso, mas perderam mais 5. Ou seja, os Estados Unidos não estão para brincadeira. Eu até perguntei aqui, coloquei, por exemplo, para o ChatGPT, né? Eu coloquei aqui, olha aqui esses bancos. Quais foram os bancos? O BNP Paribas, França, multa de 8,9 bilhões em 2014 e teve mais. E mais restrições de operações em dólar. Se o banco não faliu, ficou perto de falir. O Wing Bank da Holanda, multa de aproximadamente 900 milhões de dólares relacionados a falhas de compliance. Você sabe o que é compliance? É não combater lavagem de dinheiro. Não combater. E o que mais tem nos bancos brasileiros, com certeza, é lavagem de dinheiro. Do tráfico de drogas no Brasil. Para onde vai esse dinheiro do PCC, do CV? Eles não guardam em malotes. Com certeza não. Tá entendendo? Então tem que ir para algum lugar. E provavelmente os bancos, o Trump ordenou uma investigação em relação a isso. Provavelmente os bancos serão punidos. Eu perguntei outra coisa. Quais são as consequências de um banco desrespeitar a lei Magnitsky, né? A grande maioria das transações internacionais em dólar precisa passar por bancos correspondentes em Nova York. Se um banco estrangeiro, brasileiro, europeu ou asiático, fizer operações com alguém sancionado pela lei Magnitsky, o banco correspondente americano pode bloquear a transação e encerrar a relação de corresponsabilidade. Isso significa, na prática, que o banco perde acesso ao dólar. Outras sanções secundárias: banimento do sistema financeiro americano. Olha que gravidade, sem acesso a dólares. Simplesmente sem acesso a dólares. Proibição de abrir contas em bancos americanos. Tá entendendo? Proibição. Exclusão parcial ou total do SWIFT. Isso aqui é muito grave. Simplesmente muito grave. Praticamente você encerra suas operações internacionais sem o SWIFT. Entendeu? Risco de multas bilionárias, como eu mostrei anteriormente, ó, de bilhões de dólares até. Impacto reputacional e de compliance. Bancos que descumprem ficam marcados como de alto risco e passam a enfrentar dificuldade para manter parcerias internacionais, né? Com outras, com a Visa, com essas parcerias que os bancos têm com a Visa, Mastercard, entre outros, entendeu? Basicamente, aumento dos custos de compliance, fuga de clientes corporativos internacionais, ou seja, de grandes empresas que vêm, por exemplo, de fora do Brasil e colocam o seu dinheiro aqui nos bancos. Não, esse banco é sancionado, eu não vou colocar aqui, coloque em outro banco brasileiro, mas não coloque naquele. E no efeito prático, mesmo bancos que não são americanos obedecem à lei Magnitsky e outras sanções dos Estados Unidos. Por quê? Sem acesso ao dólar e ao SWIFT, eles ficam isolados do comércio global. O custo de descumprir é maior que o de cumprir. Resumindo, se bancos estrangeiros ligados ao SWIFT descumprirem a lei Magnitsky, podem sofrer bloqueio em todos os sentidos. Ou seja, essa briga está muito boa. E o Flávio Dino acabou nos ajudando. Por quê? Porque vai provocar uma briga. A Faria Lima vai ficar desesperada.
para pressionar, tá entendendo? Para que isso não seja feito, porque se isso for feito, os bancos irão à bancarrota, porque a maioria dos seus negócios são feitos em transações internacionais. Os bancos Itaú, Bradesco têm sede em Nova York e em outros países. Isso seria um desastre para a economia nacional de todo modo também. E eles sabem disso. Então, essa briga colocou o STF contra quem? Contra a Faria Lima. Vamos ver o que a Faria Lima vai resolver agora, porque agora eu tenho certeza que eles vão pressionar para que coisas sejam feitas para que o Moraes, né, como o Trump quer, solte, né, encerre o caso do Bolsonaro, ou solte, eu não sei até que ponto o governo americano vai chegar nesse ponto. Então, vamos torcer pelos próximos capítulos da novela Bananil, que está emocionante.